Olá, povo abençoado, que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a ler juntamente comigo Mateus capítulo 5, versículo 4 e do versículo 6 até o versículo 10, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse foi o versículo 4. Agora, continuando a leitura ainda de Mateus capítulo 5, vamos ler do versículo 6 até o versículo 10, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o nosso tema é as bem-aventuranças, qualidade daquele que verdadeiramente serve a Deus. Devido a um pequeno erro técnico, pois na realidade era para termos lido o versículo 4 falando sobre os que choram, né? E lemos ontem, na última leitura, o versículo 3 e o 5, porque o versículo 3 fala dos pobres de espírito, que são aqueles que reconhecem que são dependentes de Deus. E o versículo 5, ao qual lemos, fala dos mansos, os bem-aventurados também. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, que são aqueles que não são pessoas violentas, mas seguem a mansidão de Cristo. No entanto, eu pulei o versículo 4 e acabei lendo o versículo 5. Mas na realidade o versículo 4 fala sobre os que choram. Então vamos falar sobre essas pessoas que são bem-aventuradas. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então vamos começar por aqui, falando sobre esta palavra. Então, quem é essa pessoa que chora? Ou seja, esses que choram. Por que Jesus chama a tais pessoas de bem-aventurados? Só para mostrar aqui também outro sentido especial da palavra, bem-aventurado costuma ser interpretado como ser muito feliz. Então aqui eu fico imaginando comigo mesmo, quando tomamos uma bela atitude, onde alguém olha assim e diz, muito feliz nessa atitude que ele tomou. Então quer dizer, é alguma coisa nesse sentido, né? Porque geralmente eu ouço se falar muito, né? Já procurei algumas interpretações por aí. E ser bem-aventurado é ser muito feliz. Então não é apenas ser feliz, mas muito feliz mesmo. Então, com certeza, se Jesus está dizendo, está dito. E a interpretação mais conhecida sobre bem-aventurado é muito feliz. Só para melhorar seu conhecimento. Principalmente para você que está aprendendo agora, né? Então, mas quem é esses que choram? Porque são muito felizes esses que choram. Será que Jesus estava falando só de alguém que de repente está triste e está chorando? Será que Jesus está falando simplesmente do fato de alguém chorar? Então quem chora é bem-aventurado? Será que era isso? Mas Jesus diz assim, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Para não haver nenhum erro novamente, eu quero acompanhar aqui logo na própria palavra, para depois não fazer como da última vez. Então, versículo 4 de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então a gente vai descobrir agora. Eu quero ler o texto para aprendermos juntos. Me acompanhe. Tiago, capítulo 4 e o versículo, vamos ver aqui,
Tiago, capítulo 4 e o versículo 9. Eu convido você a acompanhar junto comigo. Vamos descobrir quem são estes que choram. Por que essas pessoas são bem-aventuradas? Porque Jesus está dizendo, bem-aventurados os que choram. Tiago, capítulo 4 e o versículo 9, temos uma boa resposta para isso. Me acompanhe. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Aí você poderia estar perguntando agora, mas ainda não estou entendendo. Porque a palavra está dizendo o quê? Senti as vossas misérias. Você está começando a entender agora? As vossas misérias. Lembra do que fala em Romanos, capítulo 3, e o versículo 23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então estamos falando de pessoas que choram, não quer dizer sempre literalmente derramando lágrimas, mas pessoas que sentem tristeza pelo seu próprio pecado. Então, quando eu e você somos capazes de sentir tristeza, e pode vir até mesmo a chorar literalmente, por causa dos nossos pecados, da nossa condição de ser humano, de ser limitado, de pecador, então somos bem-aventurados quando somos capazes de nos arrepender. E por falar nisso, né, em arrependimento, infelizmente, há pessoas, né, que esquecem de pedir perdão a Deus. Eu mesmo, particularmente, peço perdão a Deus todo dia pelos meus pecados, pois eu sei que ainda é pela graça que a salvação é ofertada a mim e a todos. Porque conforme Efésios capítulo 2 e o versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então não é algo que vem de mim e de você. Não há mérito em nós. Entende agora? Senti as vossas misérias. Ah, mas eu já sirvo a Jesus. Eu sirvo a Jesus, mas nem por isso eu tenho mérito. Ainda continuo sendo servo inútil. Aliás, quando eu obedeço a Jesus é que eu venho a ser um servo inútil. Se não obedecer a Jesus, nem servo inútil é, porque Jesus deixa muito claro em Lucas capítulo 17 e o versículo 10, que ele fala que quando fazemos tudo o que nos é mandado, aí ainda devemos dizer que somos servos inúteis, porque só fizemos o que devíamos fazer. Então eu e você não fazemos mais do que a nossa obrigação quando fazemos para Deus. Pode ser o que for que nós venhamos a fazer. Não vai ser mais do que a nossa obrigação. Porque não teríamos e nem temos merecimento. Quando a palavra diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e diz, isto não vem de vós, é dom de Deus, veja que a salvação é um presente de Deus, que Deus nos deu por meio de Cristo, o seu unigênito, conforme João capítulo 3 e o versículo 16, a palavra de Deus nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi algo que veio do coração de Deus, partiu de Deus e não de nós. Nós não temos merecimento, nós não temos mérito. Então foi por meio de Jesus, por isso isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas ainda é por meio da fé. Então recebemos a graça, que também na interpretação muito conhecido como favor imerecido. Então não merecemos, mas mesmo assim Deus quis nos dar. Mas eu acrescento a questão da fé para podermos receber a graça, é porque também no final do versículo de João capítulo 16, aliás, vamos corrigir.
no final do versículo 16 de João, capítulo 3, está dizendo o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é necessário crer em Jesus. Inclusive, numa pregação apostólica, em Atos, capítulo 16, e o versículo 31, está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então é crendo em Jesus que obtemos salvação. Então, quando falamos daquilo que não vem de nós, mas é dom de Deus, então entendemos que não somos merecedores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, pela nossa própria natureza, perdemos a glória de Deus. E a única pessoa capaz de restaurar essa glória de volta para nós é Jesus. É por isso que é importante a nossa decisão em seguir a Jesus. Mas eu e você, obviamente, só seremos bem-aventurados e só seguiremos a Jesus quando caímos na consciência de que não somos merecedores. Quando somos capazes de fazer conforme está escrito aqui em Tiago, capítulo 4, e o versículo 9, senti as vossas misérias. Então é dessa forma. E qual é a miséria do ser humano? O próprio pecado. O próprio pecado do ser humano é a sua miséria. O próprio pecado que trouxe maldição para nós. Maldição essa que Jesus toma sobre si mesmo para poder nos abençoar. Para que eu e você possamos ser abençoados. Porque conforme Gálatas capítulo 3 e o versículo 13, está mostrando lá, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus vai ali e se faz maldito por mim e por você. Toma a maldição da lei sobre si, a maldição que era minha e sua. Então a gente começa a ver que realmente a gente não tem merecimento. Então Jesus, quando está ensinando, diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, a partir do momento que eu e você somos capazes de lamentar a nossa condição de ser humano, inclusive até mesmo já servindo a Jesus quando cometemos um erro e praticamos o arrependimento porque nos arrependemos, eita Senhor, eu cometi um erro, eu pequei. Obviamente a gente vai ser consolado porque se arrependeu, porque está lamentando sua própria condição, sua própria limitação. Então Jesus está dizendo: serão consolados. Obviamente a gente já recebe o consolo de Deus nessa vida, mas o nosso consolo final já sabe onde é que está. Mateus capítulo 25 e o versículo 34, quando Jesus fala: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então esse é o nosso objetivo. Essa é a herança daqueles que temem ao Senhor. A vida eterna. Então, justamente está aqui essa resposta. Lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então isso é o que acontece exatamente quando pecamos e reconhecemos que pecamos. E reconhecemos que estamos em condição não muito agradável. Mas é isso que acontece. Então, quando reconhecemos a nossa condição de pecador, de ser humano, limitado, aonde já não há mais orgulho, mas podemos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer: eu não mereço. É a graça de Jesus na minha vida. É Jesus quem me justifica. Então, quando começamos a reconhecer, então, para quem já serve a Deus, cometer um erro, a pessoa se arrepende. Isso é sinal que essa pessoa é um bem-aventurado, porque se chora e vai ser consolado. E aquele que vive no pecado constantemente, mas um dia vem a ouvir a palavra do Senhor e cai na consciência: esse é meu estado. Então é um ser humano olhando para ele mesmo e dizendo: esse é meu estado miserável de pecador. Eu achava que eu era bom, eu achava que eu era perfeito, mas agora vem ao conhecimento da verdade, que Jesus tomou a minha maldição sobre si mesmo, para que eu pudesse ser abençoado, para que eu pudesse crer nele e ser salvo. Então é isso que acontece. Então, só para lembrar, para não deixar quem está aprendendo esquecido,
O versículo que fala que Jesus toma a nossa maldição sobre ele mesmo, Gálatas capítulo 3 e o versículo 13. E com relação à questão de crer em Jesus, ser salvo porque crê em Jesus, João capítulo 3 e o versículo 16. Aí na parte final do versículo está dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a condição do bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então tá aí a explicação da causa, porque é que alguém vem a chorar. E ser bem-aventurado porque chorou. É aquele que lamenta a sua própria condição humana, lamenta as suas próprias misérias. Então quando eu e você lamentamos a nossa própria miséria, sentimos pesar, tristeza e insatisfação pelos nossos próprios pecados, é sinal que estamos chorando e seremos muito felizes por causa de tal atitude. Então, quando há arrependimento em nós, somos bem-aventurados. Essa que é a verdade. Eu não vou prolongar mais falando de outras bem-aventuranças, porque eu não quero que o vídeo fique tão longo. Mas o que é que eu posso deixar hoje para você que está me ouvindo? Estamos aprendendo juntos aqui, não é verdade? Então observe: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse consolo aí também fala de perdão. Porque obviamente, quando a gente se arrepende, Jesus perdoa a gente. Porque Ele tem o poder de nos perdoar. Porque Ele nos justifica. Então, conforme Romanos capítulo 13, versículo 24, fala que somos justificados de graça. E é pela graça de Jesus. Sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, é dessa forma que eu e você somos justificados. Eu quero abrir aqui, para trazer, para ver se eu não esqueci alguma coisa, mas vamos ver aqui. Vamos ler, melhor dizendo. Ver e ler ao mesmo tempo. Romanos capítulo 13, versículo 24. Vamos ver. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Tá vendo? Então é dessa forma que eu e você somos consolados. Eu acho que assim fica melhor de se entender. Tá vendo como podemos aprender juntos a palavra de Deus? Então quem chora, chora lamentando a sua própria miséria, reconhecendo o seu estado de ser humano, de pecador, de imerecedor da graça de Deus. Você entende? Então, isso vimos em Tiago capítulo 9. Aliás, tá vendo como eu esqueço as coisas fácil? Em Tiago capítulo 4 e o versículo 9. No começo do versículo está dizendo o quê? Senti as vossas misérias. Então, quando eu e você somos capazes de sentir a nossa própria miséria, isso significa que eu e você nos arrependemos. E se nos arrependemos, reconhecendo que somos pecadores, aí somos bem-aventurados. E somos consolados porque somos perdoados. Porque somos justificados pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E tudo isso recebemos de graça. Então está aí a definição: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E o nosso tema: as bem-aventuranças, qualidade daquele que verdadeiramente serve a Deus. Então guarde hoje no seu coração essas palavras e se lembre: quando você se arrepende dos seus pecados, você já é um bem-aventurado, porque você será consolado. Se você se arrepende, você recebe perdão. Se eu me arrependo, eu recebo perdão. Se nós nos arrependemos, recebemos o perdão. É isso que acontece. Somos muito felizes quando somos capazes de reconhecer as nossas próprias fraquezas e pedimos perdão a Deus. É isso que acontece, reconhecendo as nossas limitações, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
nós perdemos a glória, Jesus trouxe de volta. E recebemos essa glória de volta por meio do perdão de Cristo, que é Jesus quem nos justifica. Então também aproveite e leia Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Então são algumas referências, né, relacionadas ao que falamos hoje aqui. As demais bem-aventuranças vamos continuar falando no próximo vídeo. Então por enquanto é só. Que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.